Salve, salve, caros alunos. Então vamos fazer aí um exercício 14, letra A, letra B. A gente fez a letra A no videozinho anterior, então só vamos ler aqui de novo. Quando colocamos gasolina no carro, o preço P que vamos pagar depende da quantidade X de litros. Considerando que o litro de gasolina seja 3,60, determine, letra A lei de associação P de X, que relaciona as grandezas P com X. A gente fez isso e descobriu que a lei de associação é essa aqui, ó. P de X é igual a 3,60 vezes o valor de X, que é a quantidade de litros. Beleza, faz sentido, né? E a próxima que a gente vai chamar a nossa atenção é essa aqui, letra B. O maior conjunto domínio possível para P de X. Então vamos pegar isso aqui, ó. Pegar essa parte aqui. Então, vamos colocar aqui. Opa! Colocar esse aqui. E vamos também pegar a letra B. O maior número possível. Opa! O maior número possível. Não, o maior conjunto domínio possível para P de X. Então, o que é conjunto domínio? A gente sabe, inicialmente, que a lei de associação da função, que associa os valores a serem pagos com a quantidade de litros, é essa aqui, ó. 3,60 vezes x. Isso aqui é uma lei de formação, beleza. Mas, para a gente ter de fato uma função, a gente precisa de um domínio e de um contradomínio. Então, a gente precisa disso aqui, ó. Opa, preto, né? Então, a gente precisa de P, que vai ser uma função. Eu preciso de um domínio. Eu preciso de um contradomínio, que vai levar x em P de x através dessa lei de formação. Aqui, vamos colocar o x de azul. Então, vou colocar o x de azul aí, que leva x em P de x, que é igual a 3,60 vezes x. Quando ele pergunta o maior conjunto domínio possível para P de x, eu estou querendo saber quais são os possíveis valores que a variável x pode assumir. E os possíveis valores que a variável x pode assumir são aqueles números que são representados pelo domínio da função, que é esse aqui, ó, domínio da função. Então, eu poderia, por exemplo, dizer que o domínio da função são todos os números reais. Poderia, vou colocar de azul, né? Poderia dizer que são todos os números reais? Bem, a princípio sim, né? Eu posso pegar qualquer número real, substituir aqui no valor de x e multiplicar por 360. O x pode ser um número negativo, o x pode ser uma fração, o x pode ser uma dízima, periódica ou não, o x pode ser o valor da raiz quadrada de 3. A princípio, qualquer número pode ser multiplicado por 3,6. Então, mas a resposta não é essa. Por que não? A resposta não é o domínio, o conjunto do domínio possível não são os reais. E por que isso aqui está errado? Por causa do texto. Quando colocamos gasolina no carro, o preço P que vamos pagar depende da quantidade X de litros. Quer dizer que X tem que ser uma quantidade de litros de gasolina que eu vou colocar no carro. Bem, se x é uma quantidade em litros, eu não posso ter números negativos, por exemplo. Eu não posso colocar menos 3 litros, não vai rolar. Né? Então,
não faz sentido o domínio ser todos os números reais. Eu poderia colocar aqui, ó, como correção. Então não faz sentido ter os números negativos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, todos os números reais positivos, né? Lembrando que quando eu coloco R+, eu não estou colocando os números positivos, eu estou colocando os reais não negativos. Então, R+ inclui aí o zero, tá? Então, não faria muito sentido. Eu chego no posto de gasolina e chego assim, põe R$ 0 de gasolina aí, põe 0 litros. Aí o cara, oxe, então por que você veio, velho? Segue sua vida. Então, quando eu coloco R+, eu estou considerando a partir do zero todos os números positivos. Mas se não faz sentido colocar 0 litros, então eu posso colocar isso aqui, ó. Todos os números positivos não nulos. Então aí estaria considerando, eu quero colocar 100 mililitros de gasolina. 100 ml de gasolina. Poderia ser, né? Poderia ser. O cara vai te achar muito louco, né? Tipo, coloca pelo menos 1 litro, né? Mas se vocês já viram na bomba de gasolina, a bomba de gasolina ela aparece coisas assim, ó. Tem ela começa 0,000, então tem 3 casas, né? Para você computar a quantidade de litros de gasolina. Então, a resposta para esse problema poderia ser R asterisco mais, do jeito que está ali? Sim, poderia. A gente poderia pensar mais um pouquinho sobre as possibilidades do conjunto domínio. Fazer, professor, não faz sentido pedir para o cara colocar. É, chega no posto, pede para o cara coloca 1,555555 infinitos 5, 1,55555 litros de gasolina. Não vai dar, né? Ela só tem precisão até a terceira casa decimal. Então, ela arredonda os outros aí. Então, na verdade, não seria todos os números reais, seriam só aqueles que têm precisão de até 3 casas decimais. Aí poderia dizer que o domínio, então, são todos os números reais que tem 3 casas decimais no máximo, né? Mas, via de regra, isso aqui é uma resposta possível. R asterisco mais. Então, aqui dá para fazer já a letra C. Vamos ver qual que é a letra C. O preço de 70 litros de gasolina. Bem, o preço de 70 litros de gasolina, basicamente, vamos copiar lá, né? Vou deixar aqui, ó. Opa. Preço de 70 litros de gasolina. Não, eu quero saber quanto que eu vou pagar por 70 litros. Essa é relativamente fácil, né? É só pegar. Opa. Quero calcular. Sabendo que P de X. Sabendo que P de X é igual a 3,60 multiplicado por X. Então, para eu calcular o preço a ser cobrado por 70 litros de gasolina, basta eu substituir na lei de formação o x pelo número 70. Então ficaria 3,60 vezes 70. Então, agora que eu vamos fazer uma continha que eu acho bacana. Então, como é que faz 3,60 vezes 70? Eu gosto de fazer assim, ó. Não precisa fazer desse jeito, tá? É só porque eu acho bacana fazer assim. Mais um retângulo aí bacana, bonito.
70. E aqui a gente coloca o 3,60. Então aqui vai ser, opa, 3,60. Aí aqui a gente corta as diagonais. E a gente faz 7 vezes 3, isso dá 21. Então, coloca aqui 21. 7 vezes o 6, isso dá 42. 7 vezes o 0, isso dá 0. 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 6 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. E agora a gente soma nas diagonais. Então, nessa diagonal aqui, ó, só tem o número 0. Nessa diagonal aqui, tem 3 0. Então, 0 mais 0 mais 0. Nessa aqui, 0 mais 2 mais 0 mais 0. Isso aqui, 4 mais 1 mais 0. Isso aqui, 2. Então, a resposta de 3,60 por 70 é 2,5200. Como 3,60 tem duas casas decimais e o 70 não tem casas decimais, então na resposta final tem que ter um total de duas casas decimais. Então, ando duas casinhas. 1, 2. Resposta de 3,60 vezes 70 é 252. Aí chega aqui e coloca aqui P de 70 é igual a R$ 252. Beleza, beleza. E aí, por último, você tem aí a letra D. D. A quantidade de gasolina que se pode comprar com 100 litros. Ou, desculpa, a quantidade de gasolina que se pode comprar com R$ 100. Então, vamos colocar aqui. Quanto que se pode comprar de gasolina com R$ 100? A gente já sabe que a lei de formação é P de X igual a 3,60 vezes o X. E aí ele quer saber o seguinte: quanto que tem que ser o valor de X para o resultado da continha ser R$ 100? Então, quanto que tem que ser o valor de X? Quanto tem que ser o valor de X para que o resultado dessa continha seja R$ 100? Aqui é R$ 100. Você pode testar, né? Testar aqui vários valores de X, né? Como a gente na parte anterior, a gente viu que P de 70 é R$ 252, então você poderia começar chutando um valor para X menor que 70. Aí tenta 60, tenta 50, tenta 40 e vai testando aí até chegar no 100. Isso vai demorar um bocado. Uma maneira mais imediata de fazer essa conta é o seguinte, ó. Ele está querendo que esse resultado seja igual a 100. Então eu vou escrever isso, ó. Eu vou escrever 3,60 multiplicado por x tem que ser R$ 100. Então, como é que eu descubro isso aqui? Então, um número que multiplicado por 3,60 que dá R$ 100. Olha, um número multiplicado por 3,60 que dá R$ 100 é a mesma coisa que pegar 100 e dividir por 3,60. Para as pessoas que essa informação não é tão imediata, é só você pensar no seguinte, ó. Qual que é a operação que o 3,60 está fazendo com x? Multiplicação. Então, eu posso pegar o 3,60 vezes x igual a R$ 100 e eu posso dividir esse lado por 3,60 e dividir esse lado também por 3,60, já que é uma equação que eu faço, tem que fazer do outro também. E aqui cabeças vão rolar, Jax, 3,60 por 3,60 é simplesmente 1x.
E daqui vai ficar R$ 100 dividido por 3,60. E agora como é que faz essa continha, né? Vamos ver como é que faz essa conta. Então, R$ 100 dividido... Opa. R$ 100 dividido por 3,60. Para dividir número com vírgula, a primeira coisa que você tem que ter é casas decimais iguais. Mesma quantidade de casas decimais. Então aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu também tenho duas casas decimais. Quando isso aqui acontece, você pode simplesmente apagar a vírgula e dividir aqui o número que ficou 10.000 por 360. Então vamos fazer essa divisão, 10.000 por 360. E aí, sou calculadora. Não, né, velho? Então, aqui, ó. Vamos fazer a tabuada do 360. Vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Só que por preguiça eu vou fazer só as fáceis. Então 360 vezes 1, ou 360. 360 vezes 10 é o mesmo 360, só que acrescentando um zero do 10. Vou fazer o 2. 360 vezes 2 360 vezes 2 é 360 mais 360. Que isso aqui dá 720. Vou fazer o do 4. Porque 2 mais 2 é 4. Então 720 com mais 720 vai ser o resultado do vezes 4. 700 mais 700, 1.400. 20 mais 20, 40. E vou fazer o do 8. Por que eu vou fazer o do 8? Porque 4 mais 4 dá 8. Então 1.400 mais 1.400 vai dar o resultado do vezes 8. 1.000 mais 1.000, 2. 40 mais 400 mais 400, 800. 40 mais 40, 80. E os outros? Os outros eu vou deixar em branco porque deu preguiça. Eu vou fazer o do 5. Do 5 eu gosto de fazer porque a metade do 10 é 5. Então a metade do 3.600 vai ser o 5. Metade de 3.000 é 1.500. Metade de 600 é 300. Então ficou 1.500 mais 300, que dá 1.800. Poderia completar os outros? Poderia, mas por preguiça eu vou deixar assim. Então vamos lá, dos números que estão aí, qual que chega mais perto ali do 10.000? Qual que chega perto ali do 10.000? Bem, vocês poderiam dizer que é o 3.000, né? Só que na verdade, eu vou pegar o 720. Ô, professor, tá mó longeão o 720. O 720 tá. Mas se eu acrescentar um zero aqui, ó, 360 vezes 2 é 720. 360 vezes 20 é o 320, seguido de um zero do 20. Então fica 7.200. Então aqui, se eu colocar 360 vezes 20, é o mesmo 360 vezes 2, que é 720, seguido de um zero. Então vai ficar o 720 seguido de um zero. E essa conta de menos, 0 menos 0, 0 menos... Aqui, vocês podem pegar aquela ideia de pegar emprestado, né? Mas eu gosto de fazer o seguinte, ó. Esse aqui, ó. Certo? Isso aqui é como se fosse uma nota de 100, né? Que eu estou emprestando R$ 10 para pagar 2. Então, 10 tira 2, sobra 8. Aqui ficou 9. 9 menos 7, 2. Então ficou 2.800. 2.800. Qual que chega mais perto? Talvez aqui, ó. O 8 ficou 2.880, né? Por 80 não deu certinho. Então, como o 8 ficou muito próximo ali, eu vou me dar o benefício de calcular quanto é que é 360 vezes 7.
Para calcular 360 vezes 7, eu vou pegar isso aqui, ó. Até que é 2 mais 5 é 7. Então, vou pegar o resultado do vezes 2, que é 720, com o resultado do vezes 5, que é 1800. Isso vai dar o resultado do 7. Então, 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. 7 mais 8, 15. Vai 1. Então, ficou 2.552. Então, vou colocar aqui, ó. 7. 7 vezes 360 é 2.550. Opa, 2.520, desculpa. Zero menos zero, lindo. 10 paga 2, sobra 8. Aqui ficou 7 menos 5, 2. Então ficou 280. O que chega próximo de 280 seria, olha só, aqui ficou 2.800, né? Deixa eu trocar de cor aqui. Aqui ficou 2.800. Aqui ficou 280. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, quando eu coloco a vírgula aqui, a gente acrescenta um zerinho aqui, não é verdade? E aqui ficou 2.800, que é a mesma conta que estava lá, ó, que eu tinha colocado 7. Então aqui eu vou colocar o 7 também, que vai voltar a dar 2.520, que a subtração vai voltar a dar 280, que aqui vai voltar a dar um zero, e aqui vai voltar a aparecer um 7. E aqui vai ficar infinitamente. Então, o resultado é eu pegar isso aqui e somar. Então, vai ficar 2, 7, 7, 7, infinitos 7. Isso aqui aproximadamente pode dar 27,78. Então, o valor de X, quantos litros dá para comprar? Daria para comprar aproximadamente 27,78 litros. Mas como a bomba de gasolina tem 3 casas, né? Então, quando a bomba de gasolina batesse em 27,77, talvez já estivesse batendo R$ 100 lá. Quando a bomba de gasolina apontar 27,777, talvez ela estivesse batendo R$ 100 a serem pagos. Lembrando que X é a quantidade de litros. E aí eu acho que terminamos, né? Deixa eu ver. A quantidade de gasolina que se pode comprar com R$ 100. Então aqui. Opa! E aí? P de X ficou igual a 3,60 vezes X. O maior domínio são todos os números positivos. O preço a pagar por 70 litros a gente fez R$ 252. Quantidade de gasolina que se pode comprar com 100 litros é 27,777 litros, ou arredondando, 27,78 litros. Falou, valeu galera, até a próxima.